Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inicio saudando os padres concelebrantes, o padre Fabiano, agradecemos pela acolhida aqui no santuário, também o padre Anderson, que é o coordenador de pastoral aqui da Diocese de Lorena. Saúdo também todos os fiéis que se encontram aqui conosco no santuário e aqueles que rezam conosco pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Sintam-se todos acolhidos no Senhor. Nós estamos na 31ª semana do Tempo Comum e celebramos hoje a memória de São Carlos Borromeu. Ele que manifestou sua caridade pastoral na terrível peste de Milão, quase que uma pandemia. E também com esta celebração da Santa Missa, nós estamos iniciando aqui na Diocese de Lorena o mês do dízimo, em comunhão também com muitas dioceses no Brasil. O mês do dízimo é um mês de conscientização, de oração, de meditação sobre a importância do dízimo na nossa vida. O dízimo é palavra de Deus. O dízimo também é uma oração concreta que nós fazemos a Deus. Muitas vezes nós procuramos viver a palavra de Deus na sua totalidade e acabamos nos esquecendo um pouquinho sobre o dízimo, sobre como é que nós estamos lidando com o dízimo na nossa comunidade eclesial e na nossa vida particular. O documento 106 da CNBB nos diz que o dízimo é um caminho de conversão pastoral. Sempre a gente precisa falar um pouquinho do dízimo, porque senão a gente acaba se esquecendo e outras coisas vão tomando conta do nosso coração, da nossa mente e até mesmo do nosso bolso. Mas o que é o dízimo? O dízimo é uma doação livre que nós fazemos, ela é espontânea, de acordo com a generosidade de cada pessoa. Mas deve ser uma doação comprometida, de uma doação decidida, em oração, com uma decisão muito concreta. Eu vou ser dizimista, eu assumo o dízimo, porque eu amo a Deus, amo a minha comunidade e sou corresponsável pela manutenção da igreja.
Quem devolve o dízimo já demonstra, assim, uma maturidade espiritual, uma maturidade de pertença à comunidade eclesial. Etimologicamente, o dízimo vem do latim, que significa décimos. Então, a 10ª parte, que está no livro do Deuteronômio, capítulo 14, versículos de 22 a 29. Ontem à noite nós fizemos uma live aqui na Diocese de Lorena, onde nós fizemos toda a fundamentação bíblica do dízimo. Então, se alguém tiver interesse, pode procurar nas páginas do site aqui da Diocese de Lorena ou também na minha página do Facebook, Dom Joaquim Vladimir. Lá o Padre Anderson fez uma fundamentação bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Novo Testamento, eu só citaria essa passagem de Jesus, que ele está com os fariseus e os escribas, e Jesus diz: não omitam o dízimo, nem se descuidem principalmente da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Então, não é porque a pessoa é dizimista que ela está isenta de cumprir a palavra de Deus, como se ela estivesse comprando. Não, o dízimo faz parte da nossa caminhada como batizados, como discípulos missionários. Portanto, o dízimo é a 10ª parte, mas cada um dê conforme a generosidade do seu coração. O dízimo é um ato de fé. Só as pessoas que caminham na igreja, que têm uma experiência concreta com Jesus Cristo, que reconhece a ação de Deus na sua vida, no seu dia a dia, que vai percebendo que Deus nos ama e caminha sempre conosco, e vai cultivando esta fé com o Senhor, esta pessoa, nesse ato de fé, ela se torna um dizimista consciente. E também vai mostrando, assim, todo o seu despojamento, de acordo com essa experiência concreta que ele vai fazendo com o Senhor. Portanto, é uma devolução generosa, gratuita, dos dons recebidos de Deus. Porque a gente ama a Deus, ama a igreja, abraça a nossa comunidade, abraça a evangelização, porque fazemos parte do povo de Deus e vamos nos tornando assim corresponsáveis por essa caminhada na igreja, neste tempo histórico em que nós estamos vivendo. Portanto, todos os batizados são convidados a serem dizimistas, todos. Os bispos, os padres, os catequistas, os ministros, todo agente de pastoral, todo fiel participante da comunidade eclesial. Não é porque eu me coloco a serviço da igreja que eu estou isento do dízimo. O dízimo é palavra de Deus. O serviço que eu presto é resposta a um chamado, a uma vocação que o Senhor me concedeu. Portanto, somos convidados a sermos dizimistas. Eu conheço pessoas católicas que não são muito praticantes, mas que devolvem o seu dízimo. Em algumas vezes eu perguntei para algumas delas, dizendo: eu vejo vocês sempre aqui na secretaria, durante a semana, devolvendo o dízimo, acertando às vezes o atrasado, mas não participam da celebração da Santa Missa. E normalmente elas respondem: é para manter a igreja, é para os meus netos, é para as ocasiões especiais. Então, cada um caminha, assim, à sua maneira, mas já demonstra esse comprometimento com a igreja, com o dízimo, embora, evidentemente, o ideal é a participação na igreja na sua plenitude. O documento 106 da CNBB apresenta as 4 dimensões do dízimo que nós apresentamos naquele banner que nós trouxemos hoje, que é um banner para ilustrar, para motivar este mês do dízimo aqui na Diocese de Lorena
e como é da CNBB, nas dioceses do Brasil também. São 4 dimensões. A primeira dimensão é religiosa. A dimensão religiosa é que o dízimo é um ato de fé, que é fruto da espiritualidade cristã. É uma graça, é uma abertura à graça de Deus. E também a confiança nas promessas de Deus e nas bênçãos de Deus para quem é dizimista. Nós encontramos em Romanos 4, 18, 25, as bênçãos de Deus, a retribuição de Deus para as pessoas que contribuem assim com a evangelização. Sem fé, ninguém é dizimista. A segunda dimensão é a dimensão eclesial, a dimensão da igreja. A gente sabe que eclesial vem da expressão grega eklésia, que significa igreja. Então, é na igreja que nós fazemos essa experiência de fé. É aqui o nosso ponto de encontro com Deus. É aqui o nosso ponto de encontro com os irmãos. É aqui que nós nos alimentamos na fé, é daqui que nós saímos em missão para levarmos essa experiência de Jesus Cristo para os ambientes em que nós participamos. Como que é importante a igreja que Jesus deixou. Nós sabemos que igreja somos todos nós pelo nosso batismo. Pelo batismo nos tornamos templos de Deus. Mas aqui o dízimo, quando eu estou falando de templo, é deste templo físico aqui tão bonito, tão artisticamente pensado, que nos ajuda na evangelização e na espiritualidade, principalmente com esse painel do Pai das Misericórdias. Então, o dízimo no templo físico que a gente devolve é para manter as estruturas, que são muitas, reformas, restauros, construções, funcionários, setor jurídico, setor contábil, cúria diocesana, seminários, água, luz, telefone, internet. Vocês sabem quantas despesas nós temos para mantermos toda a estrutura da igreja. E quem mantém é você, que é dizimista. A igreja não tem uma outra fonte. Quem mantém é o dizimista fiel, aquele que participa e abraça a sua igreja. Também nós temos a dimensão missionária. Jesus disse: ide pelo mundo inteiro, batizai e ensinai, formai comunidades, ajudai os pobres, esse ide, essa igreja missionária. Também o Papa Francisco nos diz, nesta igreja em saída, para irmos a todas as periferias, inclusive as existenciais. Ao encontro, a missão tem esta função de irmos assim ao encontro das pessoas, dos batizados afastados, ao encontro das ovelhas que ainda não conhecem a Cristo e que não conhecem esta bela mensagem de salvação que o Senhor nos trouxe. A missão da igreja é imensa, mas a alegria é muito maior. E quem é dizimista colabora nessa missão, no envio de missionários e no envio de missionários fora do país e também dentro da própria paróquia. Aqui o Regional Sul da CNBB, nós temos no regional um compromisso, uma missão com Moçambique, em Pemba. Então, quem é do Regional Sul e é dizimista está colaborando nesta missão para que a evangelização chegue lá na Diocese de Pemba. E a quarta dimensão é a caritativa. Caritativa, a partilha, a comunhão fraterna. Já no Antigo Testamento, Deus ordenou pela lei de Moisés que o povo da aliança cuidasse dos 3 grupos sociais que sofriam: dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. E hoje, seguindo esta recomendação, nós ajudamos, através dos projetos sociais, fazendo a nossa colaboração e a nossa ajuda através da Caritas Diocesana. A Caritas Diocesana é o braço estendido da Igreja
para ajudar as pessoas em situações vulneráveis. Então, se perguntarem para vocês, você ajuda os pobres? Se você é dizimista, você pode dizer, sim, eu ajudo. Porque tudo que entra do dízimo na Cúria, nós enviamos 2% para a Caritas Diocesana. Uma maneira organizada de ajudarmos as pessoas que precisam, juntamente com outros projetos que eles mantêm também. Dimensão caritativa, ajuda as pessoas que sofrem. Então, hoje, nesta celebração, nós pedimos a graça de Deus para que possamos conscientizar bem as pessoas, possamos promover o crescimento espiritual dos batizados e agradecermos também todos os dizimistas, porque, apesar da pandemia, apesar da crise, nós precisamos cortar muitas coisas nas paróquias, nas comunidades, na Cúria, nos seminários, mas para o necessário não nos faltou nada. Graças à fidelidade de vocês, que são dizimistas, e que mesmo em tempos de pandemia, mesmo neste momento tão difícil que nós enfrentamos, devolveram o seu dízimo, contribuíram, foram pontuais e nós pudemos, assim, manter a estrutura da igreja funcionando. A estrutura é importante, mas o mais importante é a evangelização que acontece através dessas estruturas e dessa estrutura que nós temos. Portanto, a dimensão do dízimo, a religiosa, a fé, eclesial, manutenção da igreja, missionária, a nossa missão e caritativa, ajuda aos pobres. Que Deus retribua que cada um receba as bênçãos que o Senhor nos prometeu para aqueles que colaborassem com a evangelização. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele é o Senhor de tudo, Senhor do mundo, Senhor da história, Senhor da nossa vida. O dízimo da nossa vida é 100%, porque um dia retornaremos a Deus. Mas a igreja que Jesus deixou precisa da sua colaboração, do seu dízimo, da sua pontualidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.